A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus irmãos, bom dia a todos. Eu gostaria de ler uma parte nas Escrituras Sagradas, no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 em diante, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu venho lendo o livro do Apocalipse, inclusive a Bíblia toda, há alguns anos. E eu trago um alerta para todos os cristãos, a você que ouve, tem hábito de olhar esse canal, as mensagens aqui pregadas, que não é cristão também, que não professa uma fé em Deus, em Cristo Jesus, mas esse alerta é para todos aqueles que são líderes, seja você um cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, seja qual for o status ou o cargo eclesiástico, eu trago aqui esse alerta. Essa palavra que a gente acabou de ler, que eu acabei de ler, ela é verdadeira. Ela está para acontecer. E está gritante a forma que o evangelho está sendo conduzido e pregado, principalmente na teoria da prosperidade. Principalmente como os líderes estão conduzindo o povo, levando as pessoas a acreditar que Deus quer mudar principalmente a vida financeira. Só que nós não estamos se dando conta de como está terrível a massa de famílias sendo destruídas, dizimadas, principalmente dentro das igrejas. Principalmente no nosso meio, embaixo dos nossos olhos, na nossa frente. Às vezes nós perdemos até o foco de aconselhamento familiar. E eu acabei de chegar aqui essa manhã no trabalho e eu sempre paro para meditar, pensar aonde está a paz dentro dos lares. A igreja perdeu um pouco o foco do que é família. Nós vemos homens enricando, ficando milionários. Não foi isso que Jesus prometeu. Essa não é a nossa pátria. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. A você, principalmente você que é pastor, que é líder, quando você reclina a tua cabeça sobre o travesseiro, a preocupação do pastor precisa ser com as ovelhas. Nós nos lembramos no Evangelho de João, no capítulo 21, nos versículos a seguir, quando Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos olhar, nós não podemos mudar, com certeza é o Espírito Santo que muda o caráter, a vida das pessoas, mas nós estamos ali para isso. Por amor a Cristo somos entregues à morte todos os dias. Nós não fomos chamados para ser milionários, nós não fomos chamados para estar em nenhum tipo de revista, que nem eu vi na época, vi na Veja, os 5 pastores mais ricos do mundo. Nós não vemos isso na Bíblia nunca, jamais. Nós não vemos Paulo dizer que era milionário, bem pelo contrário. No livro de Filipenses, ele mostra que estava habituado, treinado, preparado para toda e qualquer situação. Hoje nós vemos pastores que com certeza seriam incapazes de suportar uma falência a ponto de aceitar qualquer coisa dentro das igrejas. Nós devemos entender
que precisamos lutar por uma pátria que não é essa. Precisamos lutar por uma pátria celestial. Precisamos lutar para ensinar as famílias a lutarem pelos seus cônjuges, pelos teus filhos, a orar pelos teus filhos, a ensinar os teus filhos. Mas o que eu vejo hoje, o que nós vemos, não são coisas que falam, são coisas que nós vemos. Templos mirabolantes, gastos desnecessários. E dentro da própria igreja, famílias sendo destruídas, famílias passando fome, passando necessidade. E homens sem piedade, sem dó, ensinando um evangelho que Paulo diz que se até um anjo do céu, ou nós mesmos, pregarmos um evangelho que não seja o de Jesus Cristo, que seja anátema. Você que é pastor, eu não vim aqui criticar, bem pelo contrário. A gente vê que na internet os pastores, homens de Deus, eu não estou dizendo que não são homens de Deus, trocando farpas. Homens de Deus que se ofendem, falam mal um do outro e levam para a mídia. Jesus Cristo, ele disse que nós devemos resolver as mínimas coisas entre nós. Ao invés de se preocupar com o ministério alheio, com a igreja ou a placa de outro ministério, vamos nos preocupar com o que está acontecendo. Nós dizemos tanto dentro das igrejas que Deus está avivando a obra. Quando Abacuque falou aquilo, ele não estava em nenhum palácio, ele não estava em nenhum lugar confortável. Quando os apóstolos pregavam o evangelho, eles não tinham palácios, eles não tinham apartamentos de luxo, cobertura, ou casas no exterior, ou muitas e muitas fazendas. Eles não tinham nada disso. O que eles tinham era Jesus Cristo no coração. Era por isso que nós víamos os mortos ser ressuscitados, os leprosos serem curados, a família completa dentro das igrejas. Nós víamos um povo arrependido que produzia frutos de arrependimento. Presta bem atenção no livro da Bíblia que nós acabamos de ouvir, que eu acabei de ler. Isso é para todos nós. Nós chegaremos perante Deus. Nós vamos prestar conta do que nós estamos fazendo. Então, em nome de Jesus, eu te rogo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, repensa a sua vida. Repensa o seu ministério. Você que é obreiro, respeita o seu pastor. Pastor, respeita o seu obreiro. Pastor, respeita os membros da igreja. Começa a rever, não importa se tem 10, 15, 20, 100 ou 1000 membros na igreja. Divide as tarefas com os obreiros. Você não foi chamado só para chegar e ficar no status. Jesus, ele não dizia para os discípulos vão, ele dizia vamos. Ele sempre estava à frente, ele sempre tomava as dores, era ele que debatia. E hoje, parece que a gente forma um time, é o técnico e coloca os outros para correr e fica parado, gritando, mostrando o que eles devem fazer. Nós temos uma responsabilidade e nós vamos prestar conta com Deus. Deus, quando ele diz que vai dos 4 cantos da terra reunir o teu povo, ele diz o teu povo, ele não diz que vai separar pastores, ricos ou pobres, ele vai reunir o teu povo, a tua igreja, da qual nós fazemos parte. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar pelo nosso país, orar pelas vidas, pela conversão. Eu não vejo as igrejas orar pela vida daqueles que estão no poder, dos médicos, das autoridades, daqueles que exercem a função no ensinamento, daqueles que trabalham à noite. Nós devemos focar um pouco mais nisso. Lembre-se, Deus deu uma igreja para a gente cuidar, da qual é dele. Nós vamos prestar conta com os talentos que são dele. Lembre-se, quando você se deitar, quando você pôr a cabeça no seu travesseiro, lembre-se, nós vamos prestar conta porque a obra é de Deus. Nós vemos cantores ficando milionários, cobrando preços absurdos para pregar, e os escândalos estão aí. Mas Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por onde o escândalo vier. Eu peço que essa mensagem ela dentro do teu coração e te traga a consciência, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celeste, em nome do teu Filho Jesus, eu oro para que nós, Senhor, que fomos chamados a Deus para exercer, Senhor, o santo ministério, a pregoar a tua palavra, não sejamos, Senhor, estrelas, não sejamos status, não almejamos, Senhor, a bajulação, porque o Senhor diz, Pai, que os fariseus, eles amavam ser chamados de rabi. Deus eterno, em nome de Jesus, que a humildade, a simplicidade nos alcancem, que nós viemos rever os nossos conceitos diante do Senhor, ó Pai. Senhor, traz a honestidade, a humildade. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos perder por este caminho, mas sermos honestos, ensinarmos o povo, Senhor, mas principalmente sermos praticantes desta boa obra, em nome de Jesus.
Amém.